Bom, nós resolvemos fazer esse workshop com o intuito de construir uma máquina, né, que fosse semelhante aos nossos jogos de infância, principalmente. Nicolau deve recordar muito bem que era um rapaz do interior também que frequentava o fliperama aos sábados à noite, mais ou menos. Não, à noite não. Não, à noite, era de sexta-feira? De dia. De dia. Bom, eu tinha o hábito na infância de frequentar o fliperama de finais de semana. E cresci com esses jogos, né? Eu acabei crescendo com esses jogos que eram bastante populares ali nos anos 80. Quando a gente terminou a exposição do Zonas do ano passado, nós tivemos a ideia de reaproveitar a carcaça, né, da instalação, que era a Fantástica Máquina dos Milagres, que era um caça-níquel que nós depositávamos uma moedinha e ele selecionava automaticamente alguns vídeos de pregação de alguns pastores evangélicos muito famosos no Brasil, todos em geral relacionados a dízimo, a exploração da fé alheia, a apostasia. Era uma seleção bem interessante de vídeos aí que, se eu não me engano, nós temos o registro disso, né? Depois seria interessante a gente passar para todo mundo ver. Bom, o nosso objetivo é aproveitar essa carcaça, tá? Fazer algumas adaptações físicas nela e construir uma interface de um emulador de jogos, como se fosse um emulador desses jogos antigos, tá? Então nós demos o nome aí de Arcade, né, que é tentar construir uma máquina arcade, uma máquina de fliperama, utilizando como hardware essa plaquinha que está aqui, que é a Raspberry, tá? É uma plaquinha de desenvolvimento, tá? Tanto para protótipos artísticos, como também para protótipos em eletrônica, tá? Ela é como se fosse um PCzinho em miniatura. Ela tem as entradas e saídas analógicas, tá? Ela tem uma placa de vídeo independente, uma interface de rede, um dispositivo para cartão que carrega não somente os arquivos, mas carrega também o sistema operacional, que é o Linux, como é que é o nome mesmo? Raspberry. Raspberry. E também ela funciona com o Ubuntu, né, que é um outro sistema operacional. Bom, pode passar um pouquinho. Bom, um pouquinho da história dos arcades para vocês, né, que foram os jogos que surgiram ali primeiramente nos anos 70. Surgiu como um protótipo de estudantes, né, de ciência da computação. No caso aí o Bill Pitts e o Hugh Tuck. E era um jogo multiplayer, tá? O primeiro jogo que eles desenvolveram foi o Galaxy, Space Galaxy, que era um joguinho bem interessante. É o primeiro jogo arcade mesmo que surgiu, que era um joguinho de batalha espacial. O que é interessante desse jogo é que ele foi o primeiro jogo multiplayer da história, só que ele era um multiplayer bem interessante, né? Foram 2 consoles que eles construíram. Eu não encontrei documentação mais aprofundada sobre o sistema de hardware que eles desenvolveram, mas provavelmente tinha alguma interface de rede já pré-histórica, digamos aí, sendo desenvolvida por detrás desse jogo. O Bill Pitts, hoje ele é professor da Universidade de Stanford, e o Hugh Tuck ele foi para a área comercial. Se eu não me engano, ele
está como engenheiro já aposentado. Pode passar. Nessa mesma época, óbvio que os bons projetos universitários são sempre roubados pelo mercado de trabalho ou vendidos por pessoas muito espertas que veem aí a possibilidade econômica, né, de estar explorando esse nicho. Uma das primeiras empresas que surgiu neste nicho de jogos eletrônicos foi a Taito, que era uma empresa japonesa, e a Atari. A Atari, ela existe até hoje, capengando das pernas, né, porque não é mais só consoles que eles fabricam, eles estão fabricando desde de hardware de computador, eles estão fabricando aparelhos de som também. Eles diversificaram bastante o ramo de mercado de atuação, tá? De atuação no mercado. Ela surgiu, particularmente a Atari, ela surgiu fabricando os primeiros fliperamas, tá? Não somente ela, mas a Atari também. Se vocês pegassem qualquer carcaça desses jogos aí mais antigos, provavelmente no interior é mais fácil de encontrar casas de jogo desse tipo ainda. Se você pegar a carcaça desses consoles, vocês vão poder notar que a maior parte desses consoles foram fabricados por essas duas empresas, tá? Um dos destaques ali que a gente tinha nesta época era o famoso jogo Space Invaders. Alguém aqui já jogou isso? Ninguém jogou isso? Melhor não. Só a gente jogou isso? Só os 3 malucos jogaram isso? Sensacional. Então, quando a gente terminar de montar isso, vocês vão jogar, ter a experiência que é jogar Space Invaders. Muito melhor. Tem para celular hoje em dia, mas é muito melhor jogar num console. Tá? Pode passar. Bom, eu coloquei aqui uma parte, tá? Coloquei como uma lista de materiais, tá? Resumida, que eu usei para estar construindo o gabinete, né? Esta lista de materiais, ela é específica do gabinete. Aqui não conta a parte de hardware, tá? Por exemplo, aqui não está contando nem os botões, nem o joystick e nem a rasp, tá? Dentro desta lista, eu coloquei exatamente o que foi utilizado para a construção do gabinete, né? Então, nós utilizamos aí basicamente material de marcenaria, que você pode encontrar em qualquer casa específica para marceneiro. Por exemplo, nós utilizamos aqui no caso para a construção do gabinete, a gente usou uma prancha de MDF, tá? Que é uma placa. MDF é um anacrônico, Medium Density Freeboard, é uma abreviação do material que é feito. É uma prancha com pequenas camadas de madeira, no caso ou pinos ou liptos, né, especificamente, que são prensadas e são feitas dessas placas, tá? É bem interessante, tem alguns vídeos, inclusive na internet, que você pode encontrar do processo de fabricação do MDF. É uma madeira totalmente sustentável, tá? Feita com... Eu não vou dizer que é o pior tipo de madeira que existe, nem o liptus, nem o pinus, mas assim, é uma madeira que pelo menos ela, se você não molhar e não expor ela ao relento, ela vai durar pelo menos 20 anos. Então ela é ecologicamente correta, tá? Eu coloquei também nessa lista, eu coloquei
1 galão de cola de contato, que foi utilizado para colar a fórmica, tá? Utiliza bastante cola. Você passa a cola tanto na interface da fórmica quanto na madeira do gabinete, espera secar aproximadamente 15 minutos e depois você cola a fórmica, tá? Foi utilizado 2 folhas de fórmica preta. A fórmica é uma marca, tá? O correto é dizer que é revestimento melanímico, o nome correto e científico da fórmica é esse, que é nada mais do que uma camada de madeira e uma camada de plástico por cima, tá? É uma camada, não lembro exatamente qual que é a natureza do plástico agora, mas é um plástico de alta resistência. Nós utilizamos também ferragens, tá? A gente utilizou cantoneiras de 75 milímetros, que são umas cantoneiras grandes que são utilizadas para colocar no esquadro, as partes, tá? Que são cortadas junto com o plano de corte. A gente faz um plano de corte no projeto e essas cantoneiras são utilizadas para colocar toda a estrutura e deixar a estrutura rígida, né? Para que ela não desmonte. E por final são as esquadrias de alumínio, mais para dar um acabamento, não ficar como na fórmica exatamente crua, tá? Nessa lista ainda eu coloquei a parte ferramental, tá? Foi utilizada uma esquadrejadeira estacionária, eu coloquei ali a medida de 1.700 milímetros, tá? A esquadrejadeira que tem na marcenaria da Unesp, ela é um pouquinho maior, mas dá para você começar a pensar em fabricar esse tipo de gabinete com uma esquadrejadeira a partir desse tamanho. Esquadrejadeira é uma máquina estacionária que permite que você corte as madeiras sempre da forma reta, tá? Utilizei uma parafusadeira manual, que é uma parafusadeira semelhante a uma furadeira elétrica, uma espátula para fórmica, que eu fabriquei também em madeira. Utilizei um macete para não estar martelando a superfície da fórmica nem estar trincando. Utilizei também martelo. Eu não utilizei a tupia vertical, eu acabei fazendo uma gambiarra para fazer o furo da parte frontal do gabinete. Esse furo que vai ao monitor, ele foi feito com uma serra tico-tico. O correto é você fazer isso com uma tupia vertical, que é uma outra máquina que permite que você tenha um acabamento 100% no esquadro, tá? Daí tem mais a parte do ferramental manual, que foram as limas, tá? Uma tupia manual para fazer o acabamento na fórmica, e o esquadro e a suta para medir e fazer os ângulos de corte, do caso ali das laterais. Vocês podem notar que no gabinete que ele está ali cortado num ângulo que não é um ângulo reto, né? É um ângulo um pouco mais obtuso. Pode passar. Bom, esse é o nosso plano de corte, tá? Do gabinete. Essas não são as medidas corretas, eu acabei alterando essas medidas. Por exemplo, eu deixei a base mais estreita, tá? A base ela não ficou com 80 centímetros, ela ficou com 60 centímetros. A altura acabou ficando com 80. Aquela partezinha onde vai o painel, iria o painel no caso, a gente vai construir um outro painel, iria um painel com os botões, eu deixei em 20 centímetros. E a parte que vai o monitor, tá? Que é essa parte frontal do gabinete, eu deixei como 50 centímetros, mas na verdade ela é um pouco maior, ela tem aproximadamente uns 70 centímetros. Bom, aquele ali é o plano de vista, plano frontal, e o outro é o plano lateral, tá? É outra vista do plano de corte. Bom, essas são as etapas da montagem, né? Aí eu não tenho as etapas que eu serrei a madeira na esquadrejadeira, aí eu já tinha serrado, eu já estava com aí pelo menos uns 30% da estrutura pronta. Eu já tinha travado a parte superior, as duas laterais, tá?
No caso, cortei ela da seguinte forma. Primeiro eu risquei sobre um molde de craft, uma das laterais, tirei o ângulo com a suta, que é um esquadro que você consegue fazer várias medidas de ângulo, e depois disso eu passei para outra madeira, travei com alguns sargentos e fiz o corte da outra lateral. Aí essa estrutura ela já estava travada, meio que travada por dentro, ela não estava totalmente travada, ela estava com algumas daquelas cantoneiras que são usadas para colocar no esquadro. Pode passar. Aí eu já tinha feito o tampo para o monitor. O tampo do monitor é a única parte que é movível. Vocês podem estar me perguntando o seguinte: por que não fazer um gabinete desse todo desmontado? Bom, eu confesso que eu fiz uma grande cagada ali, vamos colocar aqui. Eu poderia ter feito ele totalmente desmontado. Só que o que aconteceu? Eu tinha uma limitação de dinheiro para gastar, não queria gastar o dobro de fórmica, porque fórmica é caro. E eu fui notando também que a estrutura ela não estava ficando rígida como eu queria na hora da montagem, né? Estavam faltando alguns encaixes ali que eram importantes, que poderiam prejudicar se eu tivesse feito a estrutura totalmente desmontável. Então eu preferi fazer apenas o tampo do monitor, porque daí eu poderia tirar esse tampo, construir outro tampo conforme eu mudasse o monitor da máquina. Inclusive ele pode ser mudado, se vocês quiserem sugerir um outro tipo de monitor para colocar nele, um monitor de tubo, pode ficar mais bonitinho. Bom, aí a parte do revestimento da fórmica, ali ele já estava com 70% revestido, e ao lado ele já estava com 100% da fórmica revestida, e eu estava medindo já as esquadrias de alumínio para colocar. Eu estava encaixando as esquadrias nessas duas etapas, né? Medindo ali. Aconteceu um outro problema com essas esquadrias. Eu medi ela totalmente certinha, eu marquei as medidas da forma correta, e o que aconteceu? Quando eu encaixei, não exatamente, muitas ficaram certinhas, outras ficaram na medida aí, não muito, o encaixe não ficou muito legal. Pode passar. Essa aqui já é a obra finalizada, o gabinete já estava finalizado. Aqui nessa parte a gente já estava começando a trabalhar com a programação, né? Aqui no caso, para a máquina dos milagres, foi usado não um hardware como a Raspberry, né? A Raspberry. Foi usado aqui um PC comum, no caso acho que foi um computador i7, foi usado, e foi usado uma placa Arduino, tá? A placa Arduino e uma chave HH, né? Que foi usada ali para fazer o mecanismo que você colocava a moeda e tinha o contato que acionava a lista de vídeos que era selecionada de forma aleatória no playlist. Bom, aqui eu acho que já começa a parte do Rodrigo, ele pode falar melhor do que eu. Bom, eu vou cortar o microfone, cara, se tivesse conteúdo. Pensa que você é o Roberto Carlos. Melhor não. São tantas emoções. Bom, essa placa aqui é a Raspberry, né? Como ele falou, é uma placa de prototipagem. Ela foi desenvolvida para a educação de criança na Inglaterra, e a partir daí um monte de gente, um monte de artista e makers e qualquer outra coisa que se falha, começou a usar isso para várias coisas, desde automação residencial até fazer drone, mexer com câmera. Ele tem um suporte para câmera, para uma extensão de câmera. Então tem uma série de coisas que dá para fazer com isso. Eu usei para fazer alguns testes até hoje, não coloquei ela em nenhum projeto essencial assim, para isso, só como teste. E como a gente teve essa ideia, eu falei, bom, vamos usar aquilo lá para alguma coisa, né? Não vamos deixar isso parado porque é muito divertido.
Ele já falou que tem essa história do cartão de memória, que é o HD. No nosso caso, como é que ele vai funcionar? A gente vai ligar, ele vai subir o sistema do emulador e você vai ter controle e acesso a esses joysticks e coisas malucas que a gente está tudo aqui na mesa, que são bem bacanas. Isso aqui foi comprado para um outro trabalho que eu ia fazer e acabou não acontecendo e ficou lá parado também. Então é muito simples, é um joystick de 4 posições que a gente chama, né? Então você tem para cima, para baixo, esquerda e direita. É o que a gente tinha no Atari. Pode ir passando aí. E esse aqui é um botão, que são os botões de máquina mesmo, de fliperama. Ele liga e desliga. Aí tem várias cores, dá pra ter de várias cores, tem uns outros modelos que tem uma luzinha aqui dentro que acende. Tem várias, dá pra desmontar ele e colocar uma figurinha aqui. São coisas bem facinhas de fazer. Aí vai a parte de, como a gente vai contar com a parte elétrica, tem a fonte do Raspberry, é uma fonte pequenininha, liga no 110 mesmo. A ideia é que isso seja feito modulado e a carcaça a gente possa reutilizar para outra coisa. Então fica vamos dizer assim, um módulo de videogame, vamos dizer assim. A ideia é ter 2 controles, né, igual nas máquinas mesmo de fliperama. E aí a gente precisa determinar, que a gente ainda está meio que em estudo, em avaliação, qual o tipo de emulador que a gente vai colocar aqui. E aí, a depender disso, vai ser a quantidade de botão que vai ser usada. Então, se for só um de Atari, é só um. Se for um de máquina de fliperama mesmo, Coloca mais perto, porque acho que não está saindo ainda. É. Tá. Falando do Arduino, essa funciona mais ou menos com a ideia do Arduino? É mais potente que... Potente é uma palavra bizarra, porque assim, ele tem recurso diferente. O Arduino, ele trabalha com um sistema dele, onde você coloca as informações lá dentro e ele só processa e retorna alguma coisa. Esse aqui ele tem um sistema operacional inteiro dentro, então eu posso, como eu disse, posso ligar uma câmera, posso ligar microfone, tem gente que trabalha muito com som, com isso aqui, para fazer distribuição. Usar como computador portátil. Usar como computador portátil, usar como central de mídia em casa, é bem legal. Fazer acesso em rede, então ele tem muito recurso, dá para você configurar ele de várias formas. O Arduino chega num ponto que ele tem um limite, ele vira e fala assim, você vai trabalhar com rede? Então teria mais aplicações. Teria mais aplicações, bem mais aplicações. Que eu estava falando, você vai trabalhar com Arduino em rede, ele só recebe ou envia informação. Esse aqui não, você pode processar a informação da rede. Você pode fazer um roteador wireless com ele, por exemplo. Que é um projeto que eu pretendo fazer em casa o dia que eu tiver tempo, né? Mas enfim. E central de mídia, então você pode ligar HD, ele tem a saída USB aqui, você pode jogar no distribuidor USB e ter vários HDs externos conectados aqui, não na máquina direto. Fica mais fácil você trabalhar, fazer backup, enfim. Então ele tem bem mais recurso, não é que ele é mais potente, potente é uma palavra não necessariamente para isso. A concepção é diferente, né? Ele é um mini computador, ele roda um Linux aqui dentro, ele tem todo o recurso que o Linux tem, né? E é isso aqui, né? Um cartão de crédito, o tamanho do bichinho. Passa aí, né? Pra galera ver. Que é bem bacaninha. Então, aí dentro você tem como colocar coisas, você inicia programas, você starta coisas, e é como um computadorzinho mesmo, não tem... e aí a ideia é de colocar o arcade aí dentro. Já tem uma série de emuladores, a gente contou lá uns 15, né? Eu postei lá, uns 15 ou 20. Existiam uns 15 ou 20 tipos de emuladores aí. E aí entra na história da emulação, né? O emulador, ele pega o seu processamento, né, com essa ideia de computador, né? Você pega o processamento de uma máquina inferior e coloca nessa máquina. Então tem processador para MSX, tem processador para TK2000, uma série de outros tipos de computadores mais antigos que você pode rodar aí dentro. E aí serve aquela velha história, serve para educação, serve para curiosidade, para resgatar coisa que está perdida. Então é bem bacaninha. A nossa ideia é emular o videogame, né? O arcade. Qual que é o preço dele? Esse aí? Ele tá, acho que 200 agora. Aqui 200. Lá é 30, 25 dólares, né? 25 dólares. Ele é barato, ele é código aberto, né? Porque é Linux. Uhum. E você já tem outros desenvolvedores fazendo outras placas que colocam ali. E aí tem essas coisas, né? De expansão. Então tem placa de expansão que você controla o motor. E aí a galera faz automação residencial com ele. Você abre a porta, Você imagina a câmera, né? tem câmera que dá pra usar com ele. Tem bastante coisinha. Tem uma própria placa de áudio, né? Pra sair áudio. Tem uma placa específica de áudio pra ele. Acho que sai com 7 canais, ou não? 6 canais, alguma coisa assim.
Mas Bolsa digital, tem é. várias opções. Então ele é bem bacaninha, bem versátil, é um brinquedinho bem legal de ter, de estudar, divertido. E essas aplicações, eu vejo bastante gente começando a usar ele em instalação artística, mais complexa. Por exemplo, o Arduino, aquilo que eu falei, ele tem uma limitação, ele só é entrada e saída, esse aí você processa. Então, por exemplo, eu posso pegar uma imagem da câmera dele, fazer um pré-processamento e devolver alguma outra coisa processada. Eu vi em alguns caras fazendo, ainda não testei isso, mas dá para trabalhar com visão computacional nele. Tem a extensão lá, o OpenCV já é aberta para ele. Que aí dá para fazer coisas mais loucas ainda, que aí começa a pirar. Tem helicóptero que faz com isso e outras maluquices. A nossa ideia é meio que essa, estudar alguns emuladores, colocar aí dentro, ver a prática e aí desenvolver a caixa para colocar isso funcionando. A gente tem aí pelos 2 meses, né? 2 meses. Uns 2 meses para fazer isso, é um projetinho bacana. Outra coisa legal que ele tem que eu não falei é que a saída dele é HDMI, não é VGA, então isso é muito bom. Já vi projeto que usa ele como video wall. Então você manda a imagem para um servidorzinho de imagem e aí depois você manda para eles e cada um distribui no seu monitor. E aí você faz um video wall grandão, é bem bacana. Bem mais barato que os controles que a gente tem hoje em dia. A parte mecânica, que é basicamente essa peça aqui, ela não tem muito segredo, é 4 chavinhas, brinquedinho sossegado. O manipulador dele está aqui, aí tem um esqueminha de colocar as alturas. É meio que isso, assim, agora é partir para o estudo dele pra gente ver o que a gente vai conseguir fazer. Você estava falando de interface, lembrei de outros tipos de interface que já tem para ele, que é você controlar via um smartphone, por exemplo, um iPad, também dá para você. Você não necessita necessariamente de um monitor e um teclado. Ele trabalha com rede, né? Então você manda os dados para a rede, recebe em outro lugar e pode trabalhar com isso também. Isso é bem bacana. Eu vi um controle de carrinho esses dias, muito bacana. Você controla no tablet. Para ensino para molecada também. Então você fala, ele monta um roteiro e ele vai seguindo. Bobinho, mas legal, né? Não, ele tem muitas possibilidades bem bacanas. Ele foi desenvolvido para educação, né? Então as coisas são bem didáticas assim para trabalhar com ele. Isso é legal. Tem uma comunidade bastante forte que está desenvolvendo coisas para ele. Toda semana tem coisa nova que a galera posta lá, do mundo inteiro. É meio que isso, agora a gente tem que trabalhar. A ideia é colocar, a princípio, seria colocar até o emulador do Nintendo... Qual que é? É o Nintendinho, o Super Nintendo... até o Super Nintendo. Até o Super Nintendo, aqui depois o 64. Que aí não cabe nele. Mas é até o 64. Então nisso aí a gente está falando de Master System, Mega Drive, Atari, Nintendinho, Super Nintendo, tem mais um. Tem mais algumas coisas bizarras, tipo o arcade mesmo, tem aquele Intellivision, Neo Geo, que era o que eu queria lembrar. Então assim, a gama de possibilidades para fazer a emulação dentro dele é grande. E tem esse programa que a gente está vendo, passa um slide para mim. Aqui ele está explicando de novo, que a gente já falou, né? Que é esse cara aí, o P-Play, ele emula até esses caras. Aí a gente vai ver se vai ser compatível, trabalhar, se fica bom, se não fica, quantos controles tem que ter. Porque a gente tem a limitação física ali também do espaço, então tudo isso tem que estudar para fazer a coisa ser funcional, né? A ideia dele ser portátil, pequeno, também é essa, de a gente ter tudo ser modulado e aí usar a carcaça para outras coisas, né? Então agora a gente está nesse âmbito de planejamento. Quer complementar alguma coisa? Não. Tá bom. É isso. Você quer mostrar a máquina dos milhares, a programação? Acho que é bom. Basicamente assim, o que a gente tinha para falar da máquina que a gente vai construir é isso, porque ela está em estágio inicial mesmo, essa foi a ideia. E mostrar como é que a gente vai partir e depois a gente ir colocando as coisas para todo mundo ver como é que a gente chegou no resultado final. Vocês vão fazer um Já mostrei desse processo? Então, a gente vai montar o grupo no Facebook com todo mundo. E aí tudo que a gente vai fazendo, a gente vai postando lá. Outras referências que a gente achar e tudo mais.
para todo mundo ter o processo como, né, inteiro, do início ao fim. O que ele está falando é da... Podia mostrar um. É da máquina dos milagres, né? Que é a máquina original. A máquina que foi feita, que ficou na exposição, foi essa aqui. Então ele está aqui dentro ainda. Vou colocar. Você coloca? Tem um vídeo com o Coraça Explicando. Tem um vídeo muito elucidativo. Divertidíssimo. Tava tímido? Não, por incrível que pareça, não. Esse é o problema, ele não estava tímido. Então foi assustador. Com microfone ou sem microfone? Hoje foi sem microfone. Foi sem. Então, aqui, Tá ó. na exposição. Essa é a nossa comunidade, né? Zona de condensação. Tudo a gente vai deixando aqui, todas as coisas que vão acontecendo. E também a gente vai deixando os vídeos, ó, os anteriores. Então também a gente vai postar o vídeo. Sempre a gente dá uma editada no vídeo pra não ficar cansativo, porque às vezes, teve um problema aqui, não sei o que saiu, como foi hoje. Então a gente dá uma editada pra deixar mais fácil, mais palatável. Assim. E aí aqui quando a gente fez a exposição, foi em abril, né? E aí a gente deixou inclusive alguns vídeos da Máquina dos Milagres, que é esse aqui. Eu pus minha moedinha. Então. Realmente Depois excelente. também é legal mostrar o do Objetos Autônomos, que é o do Nicolau. Também foi uma obra bacana. Vou mostrar. Boa tarde, caros. Estou aqui para apresentar a famosa e famigerada, fantástica Máquina dos Milagres. Ela surgiu como uma proposta, tá? E como uma crítica à exploração da fé alheia, tá? Que é praticada por determinados líderes religiosos em todo o Brasil. A fantástica Máquina dos Milagres, ela surgiu em processo onírico, de sonho, tá? E materializamos ela da seguinte forma. O primeiro passo foi a criação de um gabinete, tá? Um gabinete que lembrasse uma máquina de caça-níquel, dessas tradicionais que ficam em estabelecimentos de comércio, conhecido como bares, botecos, restaurantes, chulos e afins. O computador funciona, sua interface de hardware com uma placa que se chama Arduino e com uma chave contadora. Nós temos essa tela inicial aqui que pede para você encarecidamente depositar uma doação para ter um milagre em sua vida. Funciona da seguinte forma: você pega no seu bolso uma moedinha, de preferência de 10 centavos, que lembra a palavra dízimo, e coloca nesse pequeno orifício que tem ao lado da máquina, tá? Que vai fazer todo o processo de interatividade. E você pode ser sorteado ou não com vídeos que representam a mais pura e simples forma de exploração da fé alheia.
Então vamos lá, o que acontece? A gente fez essa programação numa linguagem que chama Pyridata, que ela é usada, foi desenvolvida para áudio, e depois uma comunidade, foi desenvolvida como software livre, então depois a comunidade começou a agregar uma série de controles e de questões nela, inclusive vídeo. E foi aí que eu comecei a trabalhar com ela. Ela tem essa carinha linda aqui, que aí você olha para ela e fala, que katsu é isso, né? Porque, enfim, não é nada agradável quando você olha para ela. O que acontece basicamente é o seguinte, deixa eu só dar uma lembrada aqui, sensor. Aqui é a parte do Arduino que você tinha perguntado, ele se comunica via USB com o computador e aí eu consigo dar a entrada de dados dele aqui. Por uma porta, que no caso aqui era 3, do Arduino, eu consigo mandar um pulso quando a moedinha era jogada. Tinha uma chavinha lá, semelhante a essa que tem no joystick. Tinha uma chavinha que acionava e aí mandava o sinal para cá. Daqui eu mandava um sinal que fazia, tem essa expressão e tudo mais. Ele abria um vídeo, aliás, ele abria o vídeo aqui e o áudio aqui. Porque ele não consegue trabalhar os dois ao mesmo tempo, você tem que dar play em lugares diferentes. E tinha um processo randômico aqui, que, deixa eu lembrar onde é que estava o RND dele. Aqui. Que é um processo que ele buscava pela hora e pela, que se chama de CPU time, que é a quantidade de processamento. Ele somava tudo isso, fazia uma conta muito maluca e dava um número randômico aqui. Se eu fizer para cada pulso que ele recebe aqui, ele vai gerar um número aqui embaixo. E esse número, ele vai estar entre, deixa eu ver qual é o parâmetro que eu não lembro mais, entre 1 e 15. Isso. 15 vídeos? Entre 1 e 15. Então ele já pega, ele faz toda essa conta, soma, já faz uma expressão aqui, divide, faz toda a coisa e já me retorna o resultado entre 1 e 15. Eu usei dessa forma para ser o mais randômico possível, né? Porque tem essas variáveis. Então, para cada hora que você punha lá uma fichinha, você ganhava um milagre diferente. Aqui tem a construção, aqui é o som, é o áudio que ficava quando não estava acontecendo nada. Vou dar um create aqui, deixa eu só ver onde é que ele vai criar. E aí quando eu dava o sinal aqui, deixa eu só ver se tem essa coisa. Tinha colocado ela numa lá da máquina de café, a galera punha a fichinha lá, depois botei lá no papo e tomar café. Não, mas como assim? Você Roubado. tirou tudo? Não, porque no dia a parte de trás estava solta, a gente não teve tempo de colocar. Aí beleza, estava rolando, ninguém tinha percebido. Aí um cidadão percebeu, os caras iam lá e puxavam a máquina, pegavam o dinheiro. Aí a gente teve que mudar. Mas normal. Foi filantrópico. O cara é abençoado com milagre e logo na sequência já Perde Já de pode erra pegar. tudo, né? Rouba dinheiro. Como vai rodar o emulador? Eu não entendi muito. Então, na verdade, quando você instala ele, você configura ele para quando, sabe, no Windows não tem lá o iniciar? É mais ou menos a mesma coisa. Você vai pedir para ele iniciar e já subir o emulador. Dentro do emulador você vai ter ele reconhece já essa parte toda dos botões e tudo mais. Então você não usa mais o controle do teclado, você usa o controle só do botão e da manivela, né, da alavanca, Vai na ser verdade. conectado nas saídas e... Vai ser Naquelas conectado lá saídas, aquelas- na GPU lá.